É uma grande honra para nós voltarmos a esse lugar. Queria agradecer a oração dos irmãos. Fizemos uma excelente viagem. As nossas viagens para cá, inclusive, estão ficando cada vez melhores, viu? Nós estamos vindo mais rápido, estamos conhecendo melhor o caminho, e eu creio que Deus está abençoando cada vez mais. Eu não vim só, meu irmão Yuri, meu companheiro de jornada, né? Está sempre junto comigo nas viagens para Quixadá, veio também, e quero agradecer à igreja e trazer também um abraço fraterno da igreja em Pajuçara. A igreja manda um abraço para a congregação em Quixadá. E por falar em viagem, eu já queria aproveitar para já instigar você a estar conosco no nosso aniversário de 7 anos, além da sede, que vai acontecer nos dias 23, 24 e 25. E você já pode aí ver e vendo a possibilidade de estar lá conosco, amém? Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia na Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 10. 1 Coríntios, capítulo 10. Queria ler com você os versos de 1 a 13, meditar um pouco na palavra de Deus, antes de participarmos da ceia do Senhor. Que a palavra de Deus já esteja falando ao coração de cada um de nós. 1 Coríntios, capítulo de número 10. Vamos ler os versos de 1 a 13. O título aqui na versão em português é Exemplos da História de Israel. Verso 1 em diante diz assim: Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram, e pereceram, morreram pelas mordeduras das serpentes. Não murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Ora, estas coisas lhes sobrevieram como exemplos, e foram escritas para a advertência nossa, de nós outros sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Pai, acabamos de ler a Tua palavra e pedimos, mais uma vez, que ela seja alimento para o nosso espírito, em nome de Jesus Cristo. Diz, Senhor, ao nosso coração aquilo que o nosso coração está necessitando ouvir esta noite, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Irmãos, é muito interessante a forma como Deus age. Estava pensando nisso agora mesmo. Eu vim para cá imaginando pregar uma mensagem. Eu vim para cá com uma mensagem já pronta no meu coração. Mas eu confesso para vocês que durante o louvor, durante o culto, eu sinto que a igreja está necessitando ouvir uma outra mensagem. Não aquela que eu queria trazer, mas aquela que Deus
está vendo que a igreja está precisando ouvir. Pastor, e o que é que a igreja está precisando ouvir neste momento? Os nossos antepassados, aliás, alguns aqui até já ouviram muitos mais idosos darem o seguinte conselho: meu filho, minha filha, se exempla. Você já ouviu isso? Você já disse isso? Esse menino parece que não se exempla, né? Quantas vezes nós já não ouvimos os mais velhos? Você tem que se exemplar. Menino, se exempla. Ou seja, toma exemplo. Aprende com os outros. E eu creio que é exatamente isso que nós estamos precisando. Tomar exemplo com o que nós estamos vendo acontecendo por aí. Irmãos, eu fico muito impressionado com o número de jovens partindo. Não sei você, mas todo dia a gente ouve notícia de um jovem próximo a nós sendo assassinado. Quem tem essa impressão? Todo dia a gente recebe a notícia que fulano, beltrano ou cicrano partiram, foram mortos por causa da droga, por causa do crime. E eu fico muito impressionado com isso, sabe por quê? Porque só o que tem é programa policial. Tem programa policial desse canal, daquele outro. Todo dia tem notícia de jovens sendo mortos. Mesmo assim, o número de mortes não para. E por que não para? Se está sendo tão noticiado que o crime não compensa, que a droga não vale a pena, por que ainda tem tanto jovem morrendo? É justamente porque estes jovens estão achando que aquilo só vai acontecer com os outros. Não estão tomando as coisas ruins, as mortes, os homicídios e trazendo para si. Não estão tomando aquilo como exemplo. Isso é um defeito dos jovens. Mas e se eu disser que não é só dos jovens? E se eu disser que isso está faltando também na igreja? Se eu disser que isso está faltando também entre nós? Muitas vezes nós vemos as coisas acontecendo e nós não temos a atitude certa. Nós não aprendemos o que temos que aprender com o que aconteceu com esse irmão, com aquela irmã, com o nosso parente, seja lá o que for. E eu creio que esse texto, ele nos mostra exatamente essa necessidade. Então abra o seu coração para aquilo que o Senhor tem a nos dizer através da sua palavra. O apóstolo Paulo inicia no versículo 1 dizendo: ora, irmãos, não quero que ignoreis. O apóstolo Paulo não queria que aquela igreja, assim como a nossa, ignorasse certas coisas. E que certas coisas são essas que eu e você não podemos ignorar, não podemos esquecer. Paulo começa falando dos privilégios que o povo do Antigo Testamento recebeu. Olha que privilégios o apóstolo Paulo cita. Não quero que ignoreis que os nossos pais estiveram todos sob a nuvem. Olha, está debaixo da nuvem, ser guiado por uma nuvem, e a nuvem simboliza a própria presença de Deus. Todos passaram pelo mar, você lembra? Quando eles estavam fugindo do Egito, fugindo de Faraó, o que foi que Deus fez? Deus abriu um mar para o povo passar. Tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Mas não parou por aí. Verso 3 diz: todos eles comeram de um só manjar espiritual. O que foi que você comeu hoje? Eu creio que ao se alimentar você deu graças a Deus, não deu? Estava bom o alimento? Pois o povo de Israel tinha o privilégio de comer, era maná do céu. Era comida mandada por Deus do céu. Olha que privilégio. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra
era Cristo. Já pensou? O próprio Senhor Jesus Cristo, antes de vir à terra, já dava de beber água para o seu povo no deserto. Irmãos, o povo era ou não era abençoado? O povo era ou não era privilegiado? Você se sente privilegiado? O povo também se sentia. Mas o que Paulo diz no verso 5? Entretanto significa porém. Deus não se agradou da maioria deles. Sabe qual é o erro que a gente comete? É de achar que só porque a gente está na igreja, Deus está satisfeito conosco. Só porque eu estou recebendo o meu emprego, porque eu estou recebendo o meu sustento, porque eu tenho um pouquinho de saúde, porque Deus está me abençoando nessa ou naquela área, Deus está satisfeito comigo. Cuidado! O povo estava recebendo tudo isso, e o apóstolo Paulo diz que Deus não se agradou de alguns deles. É isso que diz? Não, Deus não se agradou da maioria deles. Já pensou Deus olhar para uma igreja lotada nos dias de hoje, todo mundo empregado com saúde, e lá do céu Deus bradar dizendo: eu não me agrado da maioria de vocês? Tem perigo isso acontecer? Se aconteceu com o povo de Israel, isso pode acontecer comigo e com você também. Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Irmãos, deserto na Bíblia é o meio do caminho. Você quer ficar no meio do caminho? Deus não quer que você fique. Então nós precisamos aprender com o que aconteceu no passado. Ora, por que Paulo está falando sobre isso? Pastor, Paulo está falando de Israel. Paulo está falando do passado. Paulo está falando do que aconteceu há milhares de anos atrás. Por quê? Verso 8. Escute isso. Por que Paulo está falando sobre isso, irmãos? Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós. Paulo não está falando disso à toa. Paulo está citando exemplos, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Existem duas formas diferentes de ler a Bíblia. Uma delas é ler a Bíblia com os olhos do passado. A outra forma correta é você ler a Bíblia olhando para você. É você ler uma passagem e você se colocar naquela passagem e você entender: isso aqui é exemplo para a minha vida. Deus está falando comigo aqui. Isso poderia ter acontecido comigo. Então esse é o propósito, irmão, entenda isso. Paulo está citando as coisas que aconteceram no Antigo Testamento, porque tudo isso é exemplo para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. A primeira vez que Paulo vai dizer aqui que isso é um exemplo para nós. A partir do verso 7 até o verso 10, Paulo vai citar pecados, exemplos de pecado que o povo de Israel praticou e que eu e você não devemos praticar. Primeiro, verso 7: não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles o fizeram e caíram. Quando diz caíram, morreram. Num só dia, como alguns deles, por quanto está escrito, o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. Quando a gente ouve falar em idolatria, a gente pensa logo em um grupo religioso, né? A gente pensa logo em uma igreja que, na visão dos evangélicos, é a igreja idólatra. Deixa eu dizer algo para você.
Aqui Paulo está falando para o povo de Deus. E o povo de Deus pode estar cometendo idolatria. E o que é idolatria, pastor? É tudo aquilo, ou todo aquele, que eu coloco no lugar de Deus na minha vida. Se você coloca um parente, se você coloca um amigo, se você coloca um namorado, uma namorada, um relacionamento, um trabalho, um veículo no lugar de Deus, acima de Deus na tua vida, você está praticando a idolatria. O próprio Senhor Jesus diz: se alguém amar o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Se alguém amar o seu filho, a sua filha, o seu sogro, a sua sogra, eu nem acho que dá. Amar o sogro, a sogra mais do que Jesus é algo difícil. Mas Jesus diz, Jesus está dizendo aqui: se você coloca uma pessoa, se você ama alguém mais do que a mim, você não é digno de mim. Jesus diz: eu vim trazer espada. Espada significa batalha, guerra. Porque os inimigos do homem, muitas vezes, serão os da sua própria casa. É em casa que nós começamos a mostrar que o primeiro lugar na nossa vida é Jesus Cristo. É na nossa casa, é no nosso lar. Muitas vezes a maior batalha é do marido para com a esposa, da esposa para com o marido, dos pais para com os filhos, dos filhos para com os pais. Jesus não está dizendo que nós não devemos amar os nossos parentes, pelo contrário. Abaixo de Deus tem que vir eles, mas acima deles tem que vir o Senhor. Acima deles tem que vir o Senhor. Então, não pratiquemos a idolatria. Dinheiro na Bíblia é chamado de Deus, e tem muito crente confiando mais no dinheiro do que em Jesus. Ou será que não? Deixa eu perguntar para você: o teu humor muda com ou sem dinheiro? Não? Será que sem dinheiro você fica triste, com dinheiro você fica alegre? Se isso estiver acontecendo, é porque você está confiando mais no dinheiro do que no Senhor. Se o teu humor não muda, independente da condição financeira na qual você se encontra, é porque Deus está em primeiro lugar na tua vida. Porque se Ele muda com a falta, você está dizendo: e agora, Deus, estou sem dinheiro. Ou se você se alegra com a quantia, é porque você está confiando mais nele do que no Senhor. Então não sejamos idólatras, como o povo de Israel foi. Segundo pecado que Paulo cita é o do verso 8: e não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23 mil. Está falando de quem aqui? Está falando daquele povo que não conhece a Deus? Não. Quem foi que caiu em imoralidade? O povo de Deus. Quantos? 23 mil. Num dia só morreram 23 mil. Irmãos, existem vários tipos de imoralidade. A Bíblia cita vários. Deixa eu citar alguns: pornografia, prostituição, fornicação. O que é isso? É o relacionamento antes do casamento. Adultério, que é o relacionamento com alguém que não é seu esposo ou sua esposa. Homossexualidade, bestialidade, que é o relacionamento com animais, acredite. E por aí vai. São muitas tentações para o povo de Deus. Mas a palavra de Deus continua dizendo: não pratiquemos a imoralidade, porque a imoralidade mata. É prazeroso no momento, mas depois vem o preço, e o preço não vale a pena.
versículo 9, ele cita um terceiro pecado: não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram, e pereceram pelas mordeduras das serpentes. O que seria colocar o Senhor à prova? É quando Deus já disse o que você tem que fazer, e você fica demorando. Você fica testando a paciência do Senhor. Não, Deus vai esperar um pouquinho mais. Não, Deus entende. E Deus esperando você tomar a decisão. Isso é colocar o Senhor à prova. É ir contra a vontade declarada do Senhor. Irmãos, essa semana eu assisti um vídeo que me deixou muito triste. Lá nos Estados Unidos, em uma igreja menor do que essa, um pastor pregava. Não sei quantos viram esse vídeo. Na sua mão, em uma de suas mãos, um microfone, e na sua outra mão, uma serpente venenosa, pregando e gritando e bradando e dizendo que Deus é todo poderoso, que Deus cura, que o Senhor Jesus disse que nós pisaríamos em serpentes e escorpiões. E do meio da mensagem para o fim, aquela serpente pica rapidamente a sua orelha, e o sangue começa a pingar na sua blusa, creio eu que branca. Obrigado. E ele continua pregando, e a igreja começa a ficar apreensiva, preocupada com o que vai acontecer. E ele continua dizendo que Deus cura, que Deus é capaz de curar, que ele continua crendo no Senhor, com a serpente na mão. Até que em determinado momento as forças dele começam a faltar, e ele entrega a serpente, creio eu que para o cuidador dela, um homem que estava vestido de forma diferente, e ele entrega o microfone, e dois homens vêm e o amparam e começam a levá-lo para fora da igreja. Lá fora eles afrouxam a sua gravata, e dali ele é levado para o hospital. Mas ele não resiste, perde a sua vida, colocando Deus à prova, testando a paciência de Deus. Talvez Deus já te disse o que fazer, e você ainda não fez. Não ponha o Senhor à prova. Não fique testando o Senhor. Para concluir, o apóstolo Paulo diz no verso 10: nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Esse é o pecado que mais chama minha atenção. Estou pregando em Números lá na igreja, e esse é o pecado que mais se repete no povo de Israel, é a murmuração. Para nós, trazendo para nós, reclamação. Tem gente que reclama até do vento. Se estiver muito fraco, reclama que o vento está muito fraco. Se estiver muito forte, eita que vento forte. Se faz sol, reclama. Se faz chuva, reclama. Se não tem trabalho, reclama. Se tem que acordar cedo para trabalhar, reclama. E o povo de Israel sendo destruído por causa da murmuração, porque Deus não aceita murmuração. Murmuração significa: eu não confio nos teus planos para a minha vida. Porque quando nós confiamos, irmãos, nós não murmuramos, nós agradecemos. Porque a palavra de Deus diz: em tudo dai. Deus não diz: por tudo dai graças. Deus não diz por tudo, mas diz em tudo. Não é que a gente vai gostar de sofrer, mas no meio do sofrimento
a gente sabe que Deus está no controle e Ele está fazendo alguma coisa para o nosso bem. Em tudo nós podemos dar graças. Irmãos, mais uma vez no verso 11, o apóstolo Paulo diz por que ele está falando de tudo isso. Estas coisas lhe sobrevieram como exemplos e foram escritas para quê? Para aviso. Sabe quem é que Paulo está falando aqui? Não é só dos israelitas não, ele está falando de mim e de você também. Isso aqui é aviso para mim e para você. Como é que a gente deve enxergar os pecados dos outros? Escute. Você fica impressionado quando escuta que alguém pecou, que alguém caiu. O que a Bíblia diz que deve acontecer? Eu devo olhar para o pecado dos outros, e o pecado dos outros tem que servir de advertência para mim. É o que ele vai dizer no verso 12: aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Em outras versões diz: cuide para que não caia. Cuide. Então é essa palavra, irmãos, que eu creio que nós estamos precisando ouvir essa noite. Vamos olhar, vamos ouvir notícias de pecado dos outros. O que a gente vai fazer? Vamos ficar tristes? Sim, porque somos humanos. Mas talvez a principal coisa, principal decisão que a gente tem que tomar é olhar e dizer: se ele caiu, eu vou ter mais cuidado ainda. Eu não vou achar que eu estou de pé, olhando de cima para baixo. Não. Eita, agora que eu vou me apegar ainda mais ao meu Senhor. Agora que eu vou me fortalecer ainda mais. Quem está entendendo? Pastor, mas você não está entendendo. É o senhor que não está entendendo. Se o povo de Israel caiu, quem sou eu? Pode aguentar para não cair, não é verdade? Ah, se fulano que era tão forte caiu, que dirá de mim, pastor? Se ciclano que estava servindo a Deus caiu, eu não vou conseguir. Irmãos, a maior parte desse texto é de advertência. A maior parte desse texto é mandando-nos ter cuidado, sim. Mas esse texto termina com a palavra de conforto para mim e para você. E a palavra de conforto se encontra no versículo 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Sabe por que eu posso olhar para os outros que caíram e ter a certeza de que eu posso lutar contra o que derrubou ele? É porque não nos sobreveio tentação que não fosse humana. Mas Deus é fiel. Quem é que acredita na fidelidade de Deus? Mas Deus é fiel. E olha o que ele diz: e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Isso que você está experimentando, essa tentação, essa provação que você está sofrendo, ela é do tamanho das forças que Deus te deu. Não fica achando: eu não vou conseguir, é forte demais, é mais forte do que eu. Pode ser mais forte do que você, mas não é mais forte do que o Deus a quem você serve. Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Na hora que der vontade de roubar o biscoito na mercearia, vai aparecer o vendedor.
Na hora que der vontade de cometer o pecado, você vai receber uma ligação. A porta vai se abrir. Algo vai acontecer. Sabe o que é isso? É Deus dizendo: ei, corre por aqui. Ei, está aqui a porta de escape. Foge dessa tentação, porque eu sou fiel na tua vida. Deus é fiel. Deus é fiel. Deus nunca vai permitir que você passe por uma tentação, uma provação que você não possa suportar. Pode acreditar nisso. Queria chamar a irmã Juliana aqui na frente. Irmãos, eu creio que todos nós temos motivos, ou achamos que temos motivos, para nessa noite estarmos magoados. Magoados com o que tem acontecido, com pecados, com traições, com infidelidades. Toda a igreja pode achar que tem motivo para isso. Porém, mais do que todos vocês, quem mais tem motivo para estar triste, quem mais tem motivo para estar magoada, para estar arrasada, é essa pessoa aqui. Mas onde é que ela está hoje? Ela está lá fora? Ela está no altar, adorando a Deus, porque ela entende que não está acontecendo nada que ela não possa suportar. Ei, o que tiver acontecendo com você não é mais forte do que Deus na tua vida. Deus te deu condições de suportar. Deus te deu condições de vencer. Pode ser. Dê uma salva de palmas para Jesus. Eu queria pedir que você curvasse a sua cabeça agora. Eu queria que você pensasse nessa tentação que tem batido a tua porta nesses dias. Na mais forte tentação que você tem sofrido. Não sei se é a tentação à idolatria, a imoralidade, a colocar o Senhor à prova, a reclamar, ou a outra tentação qualquer, talvez a desistir, talvez a se irar, talvez a se vingar. E agora eu queria que você lembrasse de pessoas que foram tentadas e caíram. E ao lembrar dessas pessoas, você vai tomá-las como exemplo para você. Olha, eles caíram para que eu não caia. Eles servem de exemplo para mim. Eu vou tomá-los como exemplo. Eu não vou passar por cima, eu não vou ignorar, não. Eu pensava que eu estava em pé, mas agora eu vou cuidar para não cair. Quem está tomando essa decisão essa noite? Levanta a mão dizendo: eu vou lutar para não cair. Eu vou lutar para não cair, como o povo caiu, como esse caiu, como aquela caiu. Eu vou lutar para não cair. E a certeza que eu tenho é que eu posso vencer. Eu posso vencer porque Deus é fiel. Deus é fiel. O homem é infiel, mas Deus é fiel. Quem crê nisso? Quem se alegra no fato de que Deus é fiel? Quem vai permanecer de pé porque Deus é fiel? Eu creio em novos dias que estão por vir, igreja. Eu creio em crentes ainda mais fortes nos dias futuros, porque serão crentes que estarão aprendendo com o exemplo errado dos outros para não cair no mesmo erro. Enquanto nos preparamos para tomar a ceia do Senhor, limpa o teu coração essa noite.
Limpa o teu coração, talvez de um pecado que foi praticado e está querendo permanecer no sofá da tua casa. Não deixa. Expulsa ele agora. Abre a porta e põe ele para fora. Você entrou na minha vida, mas não vai permanecer nela, não. Sai da minha vida agora em nome de Jesus. Expulsa o pecado do teu coração agora em nome de Jesus. Querido Deus e amado Pai, te agradecemos, Senhor, pela tua palavra, porque ela não é apenas um livro, Senhor, que fala de acontecimentos passados, não. Ela é um livro didático, é um livro que ensina todo aquele que quiser aprender, todo aquele que tiver o coração aberto para aprender. Senhor, existem duas formas de aprendermos. Uma é errando. Essa é a forma tola de aprender. Mas existe uma melhor que essa, que é aprendendo com os erros dos outros. Essa é a forma sábia. E o teu povo é o povo sábio da terra. É o povo que aprende com os erros dos outros. Porque os outros não foram obrigados a cair, mas se caírem, isso serve de exemplo para nós.